Olá pessoal, nesta videoaula a gente vai fazer um exercício aplicando aí princípios de trigonometria para resolver um problema clássico aí de topografia. Então imagine que eu tenho aqui uma montanha, eu estou aqui, o observador está aqui numa parte mais plana, e lá em cima da montanha, com acesso bastante difícil, eu tenho duas torres. Então suponhamos que eu precise calcular a distância entre essas torres para algum projeto aí de engenharia e também a altura da torre em relação ao solo. Então, ao invés de eu subir lá a montanha, ter que abrir picada, ter todo um trabalho aí mais oneroso e demorado, eu posso medir essas distâncias estando aqui distante, usando ângulos e distância. Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar antes de começar o exercício, que é a diferença entre distâncias horizontais, distância inclinada, DI, distância inclinada, distância horizontal, DH, e aqui uma diferença de nível. Então as distâncias que nós vamos utilizar aqui nesse exercício vão ser essas distâncias horizontais. Inclusive são essas distâncias horizontais que são colocadas aí numa planta topográfica. Então nós temos aqui uma planta topográfica, né? Aqui nós temos lá um imóvel que foi colocado lá, plotado nessa planta, na indicação do norte. Então imagine que isso aqui é uma planta, né? Um papel. A representação aqui no papel dessas distâncias, elas são expressas em distâncias horizontais. É como se eu estivesse olhando o imóvel de cima. Né? Então uma propriedade rural, uma fazenda, um terreno, as informações que ele trazem de distância são essas distâncias horizontais. A gente não sai medindo uma fazenda colocando a trena lá no perfil do terreno. Se a gente precisar medir uma distância inclinada com uma trena, né, nós temos aqui uma distância inclinada e queremos medir a distância horizontal com uma trena, então nós temos que colocar aqui uma baliza, esticamos aqui uma trena, outra baliza, aí vai mudando de lugar, trena, baliza, e assim por diante. Depois a gente soma essas medidas com trena para a distância horizontal. Então uma planta topográfica, ela está expressando lá no seu desenho, inclusive o cálculo da área, com essas distâncias horizontais. Então os dados desse exercício, eles são dados reais que foram tirados quando eu fiz lá o curso técnico de agrimensura. A gente pegou lá aquela parte mais plana, que era um campo de futebol. E na frente desse campo de futebol tem um morro, mais à frente lá tinha duas torres. Então imagina aqui, ó, tem uma torre, vamos chamar aqui, ó, de torre 1. Ela está lá em cima do morro. E aqui nós temos lá uma torre 2. Então vamos pensar isso aqui numa terceira dimensão. Torre 2. Então lá no campo de futebol, distante dessas torres, que estão lá no morro, né? Lá tem um morro. Vamos fazer aqui uma linha que represente aqui um morro, por exemplo, tá? Então imagina que lá está um morro. E aqui, distante, nessa parte mais plana do terreno, distante lá das torres que estão lá no morro, vamos colocar aqui, ó, uma torre aqui 1 e aqui a torre 2. Então lá no campo de futebol nós vamos implantar dois pontos topográficos. Um ponto aqui, outro aqui. Aqui nós vamos estacionar o teodolito, né? Vamos chamar de estação 1. Então nós estamos nessa estação 1, nós vamos medir essa distância. Vamos medir essa distância aqui, ó. Aqui são dois piquetezinhos que eu coloquei lá no campo. Então aqui eu vou colocar o aparelho, estação 1. E vamos medir essa distância. Então essa distância aqui medida deu 48,112 metros. Ok, com o aparelho instalado aqui nesse ponto 1, alguém segurou aqui para mim uma baliza, nesse ponto, alguém está segurando lá uma baliza,
nesse ponto aqui. E aí eu vou apontar a luneta para aquela baliza e vou zerar o equipamento. O zero horizontal, movimento horizontal. Então nós vamos trabalhar com distâncias também horizontais. Né? Então nós vamos trabalhar com essas distâncias aqui, ó. Vamos fazer um perfil aqui, ó. Aqui está a torre. Então nós estamos trabalhando com essas distâncias aqui, ó, distância horizontal. Daqui até a torre, depois nós vamos calcular essas distâncias aqui. Então vamos apontar aqui o aparelho para esse ponto, zerou. Aí eu vou girar ele e apontar lá para a torre, lá na pontinha da torre lá em cima. Então a luneta vai ficar inclinada, né, para apontar lá para cima da torre. A luneta aqui, ó, inclinada para apontar na torre. E aí eu leio no display do equipamento qual que é esse ângulo horizontal. Vou colocar aqui nesse pontinho aqui, ó. Então aqui apontei para aquele ponto. Onde está a torre 1 e esse ângulo que está no display do equipamento deu 59 graus, 56 minutos, 30 segundos. Depois eu só continuei girando, né? Depois de anotar esse ângulo, eu continuei girando aqui a luneta e apontei lá para a torre 2. Vamos usar esse pontinho aqui como referência aqui para fazer uma triangulação. Esse pontinho pode ser a própria cabecinha aqui da torre, tá? Vamos representar com esse ponto. Então, eu vou formando triângulos. Então, eu continuei, ó, o ângulo continuou. Então, ele acresceu lá, né? Mais um pedacinho, ó. Ele acresceu mais um pedacinho. Então, aqui 75 graus, 49 minutos, 20 segundos. Bom, aqui na estação 1 também foi anotado a altura do instrumento. Ó, aqui nós temos o teodolito, foi estacionado. Nós medimos aqui, ó, essa altura do instrumento, a altura que vai do centro óptico do equipamento até o solo. Então essa aqui é a altura do instrumento. Então nós medimos essa altura, que deu 1,390 metros. E também eu vou ler esse ângulo zenital em relação à torre 1, aqui, ó, e a torre 2 também. Para mim calcular, ó, então o teodolito está instalado aqui, ó. O zênite, que é o ângulo vertical, está apontado para, né, o zênite aqui, ó. Vamos supor que eu coloque a luneta lá para cima, que é o zero vertical. Posição zênite é o zero vertical. Aí eu apontei lá para a torre. Então esse aí a gente chama de um ângulo zenital. Então o ângulo zenital medido lá na torre 1, então zenital na torre 1, T1, vou colocar T1, deu 72 graus, 34 minutos, 20 segundos. E eu fiz a mesma coisa para a torre 2, zenital, torre 2, que deu 72 graus, 22 minutos, 0 segundos. Feito isso, a gente mudou o aparelho de lugar. Nós mudamos o aparelho de lugar, instalamos ele aqui agora, ó, e vamos chamar aqui de estação 2. Então, aqui na estação 2, eu vou fazer diferente aqui, ó, só para a gente trabalhar um pouquinho com esses ângulos, né? Então, na estação 2, alguém segurou agora uma baliza aqui onde estava a estação 1 antes. Foi apontado a luneta lá para a base lá da baliza, zerado o ângulo horizontal. Aí foi girado nesse sentido agora, ó, por fora, né, o ângulo externo. Aqui foi medido o ângulo interno, agora eu vou medir ângulo externo. Então o ângulo foi medido dessa forma até a torre 1. Então até a torre 1, ângulo horizontal, não é o vertical, né, o ângulo horizontal. Então esse ângulo aqui, ó, que vai dessa linha
né, o ângulo externo até essa, medido lá no campo, foi de 242 graus, 14 minutos, 30 segundos. Depois eu continuei, né? Eu anotei esse valor e continuei girando a luneta e apontei lá para a torre 2, que está lá em cima do morro. E vou anotar o ângulo horizontal que está no display do aparelho. Então nós vamos apontar lá, né, o aparelho, a luneta até a torre 2. E aí eu continuei aqui, ó. Continuei, né? Quando parou aqui tinha dado 242, mas eu continuei até aqui. Então aumentou um pouquinho o ângulo. 258 graus, 29 minutos, 50 segundos. Então isso aqui são dados reais de campo. Coletamos então uma distância, ângulo horizontal, dois ângulos horizontais, e aqui também mais dois ângulos horizontal. Aqui dois ângulos interno e aqui dois ângulos externo. E também foi medido o zenital na torre 1, da mesma maneira que a gente fez aqui, né? Aquele ângulo zenital que vai do zênite até a torre. Então, o zenital T1 foi de 72 graus, 13 minutos, 30 segundos. E o zenital na torre 2 foi de 72 graus, 12 minutos, 40 segundos. Ok, pessoal? Com isso agora a gente vai calcular a distância entre essas torres. Então, o primeiro cálculo vai ser a distância entre essas torres. Distância T1, T2. Então, qual que é essa distância? Então, pessoal, a gente vai ter que usar lei de seno, lei de cosseno, pensando aqui em triângulos. A gente tem alguns ângulos, então a gente tem que, a partir desses, encontrar outros, né? Então, tudo usando triangulação. Isso aqui é um problema clássico aí de topografia. Então, ó, imagine aqui, se eu tiver essa distância e essa distância também, e o ângulo formado por essas duas distâncias aqui, ó, se eu souber isso, eu consigo calcular aqui, ó, usando a lei dos cossenos. Então, duas distâncias e um ângulo, eu consigo calcular o outro lado lá usando a lei dos cossenos. Então, é uma aplicação aí. Para calcular distâncias, às vezes aqui eu posso usar a lei de seno, né? Então, vamos começar aqui pensando nisso aí, ó. Tentar achar essa distância aqui, ó, que é a distância E2, T2. Aqui nós temos a distância E2, T2. E aqui nós temos a distância, nesse lado aqui, E2, T1. Distância E2, T1. Talvez a gente nem vai precisar usar todos esses dados, né? É mais foi coletado a campo, né? Para a gente ter todas as opções possíveis aí de combinações aí para poder fazer esses cálculos. Então a gente pode fazer de várias maneiras, né? Escolher um outro triângulo, né? Escolher esse daqui, ó. Então a gente pode fazer de outras maneiras, então a gente pode usar outros ângulos também, né? Então por isso que foram feitas todas essas coletas aqui, para a gente não ter que voltar lá depois, caso a gente necessitasse. Bom, se eu estou pensando nesse grande triângulo aqui, ó, né? Para mim resolver o problema, eu tenho que saber esse ângulo também, né? Tem que saber esse ângulo alfa, vou chamar aqui de ângulo alfa. Se eu souber essas distâncias, esse ângulo, eu resolvo o problema lá daquela distância lá. Ok? Bom, esse ângulo alfa está fácil, né? Esse ângulo todo aqui, ó, que veio até aqui, é 258. E o outro aqui menor, 242. Então, 258 menos 242 vai dar o ângulo alfa. Vamos calcular aqui. 258, 29, 50. Menos 242 graus, 14 minutos, 30 segundos, igual. Então, esse ângulo aqui, alfa, é igual a 16 graus, 15 minutos, 20 segundos. Bom, agora a gente precisa calcular essas distâncias. Então,
Como é que a gente faz isso? Eu só tenho essa distância aqui embaixo, né? 48 metros, eu tenho essa distância aqui. Então, se eu tiver essa distância aqui, e aqui um ângulo, né? Eu tenho essa distância, tenho esse ângulo. Então a gente temos que pensar aqui em combinações para poder fazer esse cálculo. Com isso, a gente tem que desmembrar um pouquinho esse desenho. Então vamos desmembrar ele aqui, ó. 48. Aqui nós queremos essa distância, né? DE, distância do E2 para o T2. E aí a gente tem que começar a pensar aqui o que a gente tem aqui de dados, né? Ó, esse ângulo todo aqui eu tenho, né? 75 graus, 49 minutos, 20 segundos. E esse outro ângulo aqui, ó, sabe que eu tenho ele? Ó, esse ângulo aqui. Ó, esse ângulo aqui, ó. Vou chamar aqui de um ângulo X, ó. Aqui nesse desenho, X, ó. Estou desmembrando um pedacinho aqui, né? Para ver se a gente consegue, com esse lado aqui, com essa distância, calcular essa distância aqui, ó. Então nós temos aqui esse ângulo. Esse ângulo X a gente tem também, né? Porque, ó, aqui foi zerado, ó, girou 258. Até aqui dá 360, ó. Se a gente dá toda a volta, 360. Então, 360 graus menos 258 aqui, vai dar esse ângulo X, ó. Vamos fazer aqui, ó. 360 graus menos 258, 29,50. 101 graus. Então esse ângulo X aqui, ó, 101 graus, 30 minutos, 10 segundos. Tá? Ó, desmembrei esse desenho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, que tem uma distância, tenho esse ângulo, né? Quero calcular essa distância aqui, ó, para me resolver o meu problema lá da distância das torres. Então, eu tenho esse ângulo e tenho esse ângulo aqui. Por consequência, eu tenho esse ângulo também. Vamos chamar esse ângulo aqui de A. Qual que é esse ângulo A? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, esse ângulo A vai ser 180 graus menos 101, 30, 10. Menos 75 graus, 49 minutos, 20 segundos. Então, esse ângulo aqui, ó, é 2 graus, 40 minutos, 30 segundos. Com isso, a gente pode usar a lei dos senos e calcular essa distância aqui, ó. Então, o que nós estamos querendo, né? Calcular essa grande distância, depois calcular essa também. Com essas duas distâncias e esse ângulo que nós já temos, nós usamos a lei do cosseno e calculamos a distância entre as torres. Então, nós desmembramos aqui, ó, nesse grande triângulo, porque nós temos essa distância aqui, nós temos esse ângulo, nós temos esse aqui por consequência, né? E aí, então, a gente consegue calcular esse valor aqui, ó. É isso que a gente fez aqui, ó. Desmembramos o triângulo, colocamos os ângulos lá medido a campo, e aqui de forma indireta calculado, e aqui também a diferença para 180. Então, esse lado aqui, ó, 48,112, está para o seno oposto, seno de 2 graus, 40 minutos, 30 segundos, lei dos senos. Assim como esse lado aqui, ó, que eu quero calcular, que é a distância E2, da estação 2 até a torre 2, está para o seno, né, do seu ângulo oposto aqui. Seno de 75 graus, 49 minutos, 20 segundos. Com isso, eu consigo calcular a distância da estação 2 até a torre 2, que vai ser igual a 48,112 dividido por seno de 2 graus, 40 minutos, 30 segundos. Esse seno que está aqui passa para o outro lado multiplicando. Seno de 75 graus,
49 minutos, 20 segundos. Então a distância da estação 2 até a torre 2 vai ser igual. Então na calculadora a gente pode fazer direto, porque é divisão e multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então vamos lá, digitar 48,112 dividido por seno de 2 graus, 40 minutos, 30 segundos, vezes seno de 75 graus, 49 minutos, 20 segundos. A distância, então, vai ser de 999,484, arredondando até o milímetro, metros. Então, quase 1.000 metros de distância. Usamos aqui, então, a lei dos senos para calcular essa distância. Voltamos ao nosso desenho original. Essa distância, então, é 999,484 metros. Bom, agora a gente precisa calcular essa outra distância aqui, ó. Então vamos ver se a gente tem os elementos para calcular essa outra distância. Vamos desmembrar esse triângulo. Então nós temos aqui a distância. Esse ângulo aqui nós temos. E nós queremos essa distância aqui, ó. E2T1. E2T1. Esse ângulo aqui é 16 graus, 15 minutos, 20 segundos. E aqui vai estar a distância da torre 1 para a torre 2. T1, T2. Então a gente não consegue calcular ainda, né? Falta elementos aqui, ó. A gente não tem elementos aqui. A gente tem, para usar a lei de seno e cosseno, a gente tem que ter mais um valor. São 3 valores e uma incógnita. Aqui vai ter 2 incógnitas. Então nós temos só uma distância e um ângulo. A gente não consegue resolver ainda. Então nós vamos precisar, na verdade, calcular mais alguma coisa aqui, ó, antes de chegar aqui, ó. Então nós vamos ter que calcular, ó, essa grande linha aqui também, né? Vamos ter que calcular essa grande linha. Aí tendo essa linha com essa distância e os ângulos, né? Aí a gente consegue, nesse grande triângulo aqui, ó, calcular esse aqui, ó. Somente com os dados que a gente tem agora aqui, ó, a gente não consegue ainda. Então nós vamos ter que calcular essa distância também. Vamos chamar aqui, ó, essa aí de distância estação 1, torre 1. Então precisamos calcular isso aí também. Para isso a gente vai ter que lançar a mão aqui também, né, dessa distância que nós medimos lá a campo. Então vamos desmembrar esse desenho, que vai ser assim agora. Distância estação T1. Aqui nós vamos ter o 48 metros. E aqui desse lado nós temos essa distância que nós vamos precisar também, né? Que é a distância estação 2T1. Vamos ver se a gente tem dados aí para usando essa distância para calcular. Então, olha, aqui a gente já resolve, né? Porque a gente não precisa nem calcular essa diagonal aqui, ó. Com esse desenho, né? Se com esse desenho aqui a gente conseguir calcular essa distância aqui, ó, a gente já resolve nosso problema da torre, né? Porque nós temos calculado essa aqui, ó. Aí nós calculamos essa, aí nós temos esse ângulo e já resolvemos com a lei dos cossenos. Então, na verdade, eu não vou precisar calcular agora nesse momento aqui, ó. Seria uma opção, né, se a gente tivesse pensado começado aqui do outro lado do desenho, né? Mas eu não vou calcular isso aqui agora não. Vamos tentar calcular isso aqui, ó, que a gente já resolve nosso problema aqui, né? Vamos tentar calcular essa distância aqui. Aqui nós temos a torre 1. Aqui nós temos a estação 1 e aqui a estação 2. Ok, esse ângulo nós temos, vamos ver aqui no desenho, esse ângulo nós temos, né? Ele está aqui, ó, 59 graus,
56 minutos, 30 segundos. 30 segundos. E esse ângulo aqui, ó, a gente tem esse ângulo aqui, que vai da estação 2T1 lá, até aqui, ó. Então, 360 menos 258 vai dar esse pedacinho aqui, esse x, ó. E x mais o alfa vai dar o nosso ângulo. Então vamos fazer aqui, ó. 360 graus menos 258, 29 e 50, igual. Então, vai dar esse ângulo aqui, ó, que deu 110, né? Esse ângulo X aqui, ó, 110 graus, 30 minutos. Então, eu vou somar com esse alfa aqui, ó, que é 16, ó. Vou somar com esse alfa que nós tínhamos calculado antes. Mais 16 graus, 15 minutos, 20 segundos, ok? Então, aquele ângulo vai ser 117 graus, 45 minutos, 30 segundos. Então, agora nós já temos esse ângulo, nós temos esse outro ângulo, temos essa distância, mas ainda não dá para usar lei dos senos, porque ainda falta saber mais um ângulo aqui, ó. O do cosseno também não dá porque eu precisaria ter uma outra distância. Então eu preciso saber esse ângulo aqui, ó. Que ângulo que é esse aqui? Esse ângulo aí, então, como a gente fez na outra vez, né? 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, menos 117 graus, 45 minutos, 30 segundos. Menos 59 graus, 56 minutos, 30 segundos. Então, esse ângulo aqui vai ser 2 graus, 18 minutos, 0 segundos. Agora a gente consegue calcular esse E2 para resolver o nosso problema, né? Para chegar mais próximo da solução do nosso problema. Então, esse E2 que eu quero calcular, ó, essa distância E2T1, está para o seno do seu ângulo oposto, assim como essa distância que eu calculei lá no campo, que eu medi lá no campo, dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Com isso, eu consigo achar essa minha distância aqui, ó, que vai ser igual. Vamos fazer direto aqui já na calculadora, ó, 48,112 dividido por seno de 2 graus e 18 minutos, vezes, aqui está dividindo, né, passa para lá multiplicando, vezes seno de 59 graus, 56 minutos, 30 segundos. Então está aí a distância, 1.037,624, arredondando na casa do milímetro. 1 quilômetro e pouco aí, né? De distância. Ok? Então nós calculamos essa distância aqui, ó, do E2 até o T1, que deu igual 1.037,624. Com isso, agora a gente consegue calcular a distância entre essas torres. Então, agora vamos desmembrar aqui o desenho, ó. Nós temos aqui as torres, né? Nós temos essas distâncias, 999,484
1037,624. Nós temos esse alfa, 16 graus, 15 minutos, 20 segundos. Passar limpo aqui, ó. 16 graus, 15 minutos, 20 segundos. Esse ângulo aqui, ó, ok? Bom, agora eu consigo calcular a distância da torre 1 até a torre 2. Então, ó, se eu tenho dois lados e um ângulo, eu consigo usar a lei dos cossenos. A distância torre 1, torre 2 vai ser igual a, né, aqui é ao quadrado, né? Passo para o outro lado como raiz. Então vai ser raiz quadrada de, abre parênteses duas vezes para digitar na calculadora. Esse lado aqui, ó, 1037,624 ao quadrado, mais essa distância aqui é 999, né? 999 metros, vírgula 484, vírgula 484 ao quadrado, fecha parênteses, menos 2 vezes 1037,624 vezes, vamos continuar aqui embaixo, ó, vezes 999,484 vezes, ó, 3 pontinhos aqui, ó, continuando, né? Continuando aqui embaixo, vezes o cosseno de 16 graus, 15 minutos, 20 segundos. Fecha o parênteses duas vezes. Então, tudo isso aqui é uma raiz. Então, colocando isso aqui bem caprichadinho aqui a equação, depois fica fácil aí, né, com cuidado, digitar na calculadora. Né? Todo bem organizadinho aqui a forma de digitar. Então, a raiz, abre parênteses duas vezes, 1037,624 ao quadrado, mais 999,484 ao quadrado, fecha o parênteses, menos, abre parênteses, duas vezes 1037,624 vezes 999,484 vezes cosseno de 16 graus, 15 minutos, 20 segundos. Fechamos o parênteses duas vezes, uma, duas, igual, está aí a distância entre as torres, 290,473 metros. Então eu não precisei subir lá em cima do morro, não precisei abrir picada, com um pouquinho de paciência e atenção, usando lei do seno e cosseno, e com ângulos e distância medindo numa parte mais plana, distante, né, de mais de 1.000 metros, eu consegui calcular a distância entre essas duas torres. Então essa distância entre as torres deu 290,473 metros. Agora nós vamos calcular a altura da torre 1 em relação a esse ponto onde foi instalado o teodolito. Vamos usar aqui os dados da estação 2. Então aqui nós temos a estação 2. Então foi medido um ângulo zenital, onde o zero vertical fica apontado para a posição zênite.
Então aqui nós temos lá o nosso morro. E nós temos a torre lá em cima. Nós queremos achar essa altura ó, da torre em relação ao terreno aqui, ó, né? A linha horizontal aqui, ó. Então, nós temos essa distância horizontal que nós calculamos da estação 2 até a torre 1. Estação 2 até a torre 1. Nós calculamos aqui, ó, estação 2 até a torre 1. 1037, 1037,624. 624 metros. 1037 metros, 624. Então, o ângulo zenital em relação à torre, vamos ilustrar aqui. Aqui nós temos um ângulo zenital, que foi medido lá a campo, quando a gente apontou a luneta para a torre 1. Então o zero vertical é aqui, nós apontamos para o topo da torre, e a leitura no display deste ângulo vertical foi anotada aqui, ó, para a torre 1, 72 graus, 13 minutos, 30 segundos. Então, 72 graus, 13 minutos, 30 segundos. Quando a gente instala aqui o aparelho, a gente cria um plano horizontal. Vamos colocar aqui um plano horizontal, ó, dado pelo centro óptico do equipamento. Notem que a gente tem aqui então um triângulo. Nós queremos essa altura toda aqui, ó, a altura da torre, que vamos chamar aqui de H maiúsculo. Então aqui, ó, desse ponto do topo da torre até aqui o centro óptico do aparelho, vamos chamar isso aqui de H1. E aqui nós temos um H2. Esse H2 é a altura do instrumento, que foi medido lá no campo com uma trena. A gente mediu a altura do instrumento. Eu não anotei aqui, mas a altura do instrumento, vamos anotar agora, ó, foi de 1,549 metros. Então, quando a gente instalou o aparelho aqui, nós medimos a altura, que deu 1,549 metros. É a altura que vai do centro óptico aqui do aparelho, medido com uma trena, até chegar aqui no solo. 1,549. Então, essa altura, 1,549. Bom, a altura total vai ser igual o H1 mais o H2. O H2 nós já temos, né? Precisamos calcular esse H1 aqui, ó. Nós precisamos calcular esse ângulo aqui, ó. Porque se a gente tiver um ângulo e uma distância e queremos o cateto oposto a esse ângulo, então nós temos dois catetos, ó. Aqui nós temos um cateto oposto ao ângulo e temos aqui um outro cateto que nós calculamos no exercício anterior. Então a relação entre catetos é dado pela tangente. E aí usando a tangente a gente resolve aqui essa altura H1. Então primeiro precisamos saber esse ângulo aqui, ó, porque o display do aparelho dá o ângulo zenital. Mas nós não queremos o ângulo zenital, nós queremos esse ângulo aqui, ó. Então até aqui, ó, do zenital até esse plano horizontal é 90 graus. Então essa distância aqui em ângulo é 90 graus. Então 90 graus
menos 72 graus, 13 minutos, 30 segundos. Então, a diferença para 90 graus, então 90 graus menos esse ângulo, vai dar esse ângulo interno aqui, ó. 17 graus, 46 minutos, 30 segundos. De posse desse ângulo, a gente consegue calcular o H1, que nós vamos somar com o H2, e calculamos a altura da torre até o solo aqui, ó, até esse ponto onde foi instalado o aparelho. Então, a tangente de 17 graus, 46 minutos, 30 segundos, é igual ao cateto oposto, que é o H1, dividido pelo cateto adjacente, que é a distância que nós calculamos no exercício anterior. Então, H1 vai ser a tangente de 17 graus, 46 minutos, 30 segundos, vezes essa distância. Então, H1 será a tangente de 17 graus, 46 minutos, 30 segundos, vezes 1037,624. Então, a altura da H1 é 332,645, arredondando na casa do milímetro, metro. Então, a altura total da ponta da torre até o piquete onde está instalado o teodolito vai ser igual H vai ser igual o H1 que nós acabamos de calcular, 332,645, e vamos somar com esse H2, que é a altura do instrumento, que foi medido com uma trena lá no campo, que vai dar mais 1,549, igual. Então a altura total vai ser 334,194 metros. Então notem como está bem mais alto onde nós estamos lá no campo de futebol, lá no campus externos do curso lá de agrimensura lá do IFSC, da Mauro Ramos. Então o topo lá da torre está 334,194 metros da altura desse piquete aqui. Ok? Então aí nós vimos aí mais uma aplicação da trigonometria para o cálculo de alturas.